pessoal, Pai seja convosco. Hoje me convidaram para compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. E eu queria que você abrisse em Lucas 15. Lucas 15 vai contar 3 parábolas diferentes. E quem sabe você já até ouviu, com certeza você já ouviu falar de alguma dessas parábolas. E eu não sei vocês que estão me ouvindo, mas a gente tem um costume de ser um pouco preguiçoso e se apoiar no que as pessoas traduzem pra gente. E quando eu li Lucas 15, foi um tempo em que Deus me fez refletir sobre algumas coisas. Me fez refletir e não me apegar só naquilo que alguém me falou, porque a palavra de Deus, ela se renova. Então Deus, ele nos dá revelações, ele fala conosco daquela maneira que a gente precisa ouvir naquele momento. E quando Deus falou comigo sobre Lucas 15, sobre essas 3 parábolas, me pareceu não fazer sentido, e ainda não está fazendo muito sentido, mas eu acredito que ele separou esse momento para você que está me ouvindo e para mim também, para que nós fôssemos ministrados acerca de outro ângulo que ele quer falar da mesma coisa, com 3 parábolas diferentes, com coisas que a gente já conhece. E você pode pensar, é clichê, é repetitivo, mas eu tenho certeza que Deus vai falar com você. E eu queria ler apenas os primeiros versículos de Lucas 15, que diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e comem com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. E aí em Lucas 15, Jesus vai daqui para frente começar a contar 3 parábolas. E eu queria trazer alguns detalhes dessas 3 parábolas para vocês olharem para essas parábolas com um pouco de outros olhos, com outro ângulo. E não significa que isso vai ser a verdade absoluta, porque talvez outro dia você vai parar para ler e Deus vai falar outra coisa a mais com você. Só que a gente se acostumou em acreditar que se a parábola vai falar da ovelha perdida, foi uma ovelha que saiu e depois o pastor foi lá e buscou, e realmente a história é essa. Mas a gente precisa se atentar aos detalhes que essa história conta. E primeiro ele vai começar com a ovelha perdida, né? E se você for pensar na ovelha, o que a ovelha significa? A ovelha, ela significa dependência. A ovelha é um animal frágil. E foi até interessante que o Vitor falou pra gente num culto de domingo aqui numa ministração sobre algo que a Val do Jesus Cop tinha falado. E eu tinha visto aquele vídeo já, e é exatamente isso, sabe? Sobre a ovelha ser frágil, sobre a ovelha ser dependente, sobre ela precisar ser submissa a alguém. Então talvez você esteja pensando, eu sou uma ovelha, mas se você não tem essas características de reconhecer a sua fragilidade, de reconhecer a sua dependência e ser submisso ao seu pastor, você não tem sido ovelha. Lamento informar, tá, gente? E quando ele vai contar sobre a ovelha, ele vai falar que o pastor, ele deixa as 99 ovelhas para ir atrás daquela uma. A uma que se perdeu. E para que uma ovelha se perca, ela precisa de um rebanho. A ovelha, ela é um animal que precisa andar em rebanho. Então quando essa uma ovelha se perde, talvez a gente não tenha muito contato com ovelhas, mas se você for pensar um cachorro, por exemplo, se tiver um cachorro branquinho num lugar muito sujo, a gente não vai conseguir notar em nós a sujeira, porque a gente não fica olhando o nosso pé. Mas se você for prestar atenção no pelo daquele cachorro, em poucos minutos ele já vai estar completamente sujo. E quando a ovelha, ela se perde, você imagina o que acontece com o pelo daquela ovelha. Além da sujeira, vão ter outras coisas, outros bichos que vão acabar grudando ali, e ela vai ficar totalmente suja, totalmente... Eu acho que ninguém compraria uma ovelha se olhasse para uma ovelha desgarrada e tivesse ali suja,
ninguém compraria uma ovelha. E aí a história vai contar pra gente que ele vai atrás daquela uma ovelha. Ele larga todas as 99 e vai atrás de uma. E quem sabe você se pergunta, mais uma? E a parábola ela é bem clara em dizer que vale muito mais aquela uma ovelha que se perdeu, que está suja, que está com carrapicho ou qualquer coisa, do que as 99 que estão andando juntas, elas estão em rebanho e elas estão indo para o caminho certo, o rumo está certo. Então ele vai atrás daquela uma. E a história também conta que quando ele acha aquela uma, ele carrega ela nos ombros. E eu fiquei muito curiosa para saber quanto pesava uma ovelha, porque não sei se vocês já tentaram carregar 5 quilos de arroz, é bem desconfortável. E uma ovelha, quanto pesa uma ovelha? E aí eu fui no meu amigo Google, e o Google disse para mim que a ovelha ela pesa entre 45 quilos e 160. Então você imagina, eu já penso logo no 160, porque o 45 ainda é de boa, você pega, mas imagina 160 quilos nos ombros. Não está carregando aqui, qualquer momento vai largar, não, é nos ombros. E ele carrega com toda a força que ele tem aquela uma ovelha. E ele traz. E se você for parar para pensar, porque eu sou muito curiosa, então 160 quilos nos ombros, por que o ombro? E aí eu cheguei a uma resposta, de que a ovelha ela é carregada nos ombros, porque nos ombros ela está perto da boca do seu pastor, então ela consegue ouvir de mais perto a voz dele, ela consegue ter mais intimidade com ela, com o pastor, então ele tem mais proteção por ela ali naquele ombro. E se você for parar para pensar, essa parábola, como todo mundo já sabe, ela vai acabar em festa. Ela vai acabar em festa porque uma ovelha foi resgatada. E ela conta sobre uma ovelha que andava com um rebanho e de repente ela se desgarrou. E a gente ainda vai ouvir mais 2 histórias, mais 2 parábolas. Mas quem sabe você já se identificou. E você é essa ovelha que estava com um rebanho, mas se perdeu no meio do caminho. Você se perdeu e se sujou, e alguns bichos grudaram no seu pelo. E talvez você esteja tentando ser forte, mostrar que é forte para as pessoas, mas você é ovelha. E ovelha é frágil, ovelha é dependente, ovelha tem que ser submissa. E isso não há vergonha nenhuma nisso. E logo depois da parábola da ovelha, vai contar outra parábola. Outra parábola que conta uma história totalmente semelhante, com outras palavras, com outro exemplo, que é a da dracma. Eu não sei se vocês já pararam para pesquisar também sobre a dracma. E a dracma, ela era uma moeda naquela época, naquela cultura. E como uma boa curiosa, eu fui pesquisar quanto valia a dracma. Porque eu pensei, são 10 dracmas. 10 dracmas, se eu perdesse uma, talvez se fosse uma coisa que não tivesse muito valor, eu deixaria para lá, ainda mais que eu perdi dentro de casa. A história vai contar isso, que a dracma ela foi perdida dentro de casa. E aí de 10 se perde uma. E quanto vale a dracma? A dracma valia em torno de R$50. E para quem ganha bastante dinheiro, R$50 é muita coisa, é pouca coisa. Mas se você for pensar na nossa atualidade, em que as pessoas perderam o emprego, em que muitas profissões são desvalorizadas, se você pensar R$50, tem gente que tem que trabalhar uns 3 dias para ganhar uns R$50, gente. R$50. E eu não sei se vocês já tiveram a experiência de perder dinheiro, mas esses dias eu acho que a Nayara perdeu um dinheiro e ela ficou indignada. Ela ficou indignada que ela perdeu o dinheiro. E perder o dinheiro é muito difícil. Mas vocês já experimentaram a sensação de achar um dinheiro no bolso da calça? Essa sensação é muito boa. Então, assim,
Por menos que seja, achar é muito bom, mas perder, por menos que seja, também é doloroso. E aí, essa moça, ela perde uma dracma das 10. Se você já perdeu alguma coisa dentro da sua casa, você tinha duas opções. Essa coisa não tinha valor e você simplesmente pensou, vou deixar e um dia eu acho. Porque eu já fiz isso. Tá aqui dentro, daqui não vai sair, então uma hora eu vou achar. Ou tinha muito valor e você ficou maluco precisando achar. Era algo que você precisava naquele momento e mostrou o valor daquilo para você naquele momento. Por mais que não fosse em dinheiro, mas mostrou um valor. E quando aquela moeda é perdida, ela é perdida dentro da casa. Se a gente for pensar, a casa ela pode ter muitos significados numa parábola. Mas eu quero trazer 2 em específico para vocês hoje. O primeiro pode ser que você, como dracma, possa ter se perdido dentro da casa do seu pai. Hoje a gente está aqui, nem todo mundo consegue vir aqui, a maioria não consegue e não pode, né? Mas quem sabe você estava andando com todo mundo e de repente você se perdeu dentro da casa do seu pai. Mas eu estava cantando no louvor e eu me perdi. Mas eu estava liderando e eu me perdi. Quem sabe você estava só sentado adorando, mas você se perdeu. E não significa que você saiu, você está dentro da casa, mas você está perdido. Mas a casa também, no cenário atual, ela pode representar a sua própria casa, onde essa transmissão está chegando. Porque com tudo que o mundo tem vivido, estar dentro de casa tem deixado algumas pessoas doentes. E o fato de estar em casa, que deveria ser algo que nos protegeria, tem gerado problemas mentais e tudo mais na população. E se a gente deixar, a nossa mente acaba nos consumindo. Eu me lembro que teve uma ministração da Dides aqui, num culto do Conectados, e ela falou sobre descanso. Se vocês ouviram, vocês vão lembrar. Ela falou sobre não desistir, mas sim tirar o tempo para descansar. E aí naquele dia eu não estava cansada, eu pensei, tudo bem, uma hora essa palavra vai servir, mas fiquei com ela ali guardada no meu coração. Logo depois que a Dides ministrou aquilo, eu comecei a passar muito tempo na rua. Eu tinha que estagiar, tinha que trabalhar, tinha que fazer muita coisa ao mesmo tempo. E eu comecei a ficar muito cansada. E aí eu me apegava à palavra da Dides e eu pensava, não posso desistir, eu tenho que descansar. Só que eu olhava para o lado e eu não tinha a opção de descansar. Não tinha como eu ligar no meu trabalho e falar, hoje eu vou descansar. E eu falei, meu Deus, como que essa palavra vai se encaixar agora nesse momento? Porque eu preciso descansar. E aí eu comecei a falar para Deus, eu quero viver essa palavra, eu quero viver esse descanso, porque eu não quero desistir. Tá difícil, mas eu não quero desistir. E aí Deus me deu um tempo de descanso. O Dória foi lá, fez um decreto e falou, agora vocês vão todo mundo para casa de novo. E eu pensei, vou ficar em casa, o trabalho vai ser mais leve, vou poder ler mais, vou poder atualizar os formulários da faculdade, vou poder fazer milhares de coisas. Eu fiz? Eu acho que ninguém fez. Mas acontece que às vezes a gente quer tanto estar em casa e aí quando a gente está em casa a gente quer fugir de casa. É que a verdade parece que nunca tá bom. Mas o foco aqui é, talvez você esteja em casa como eu estava e se sentindo totalmente perdido. Um momento que era para você estar buscando mais, um momento que era para você estar se entregando mais e você se perdeu, como a dracma. Só que, independente do valor que aquela dracma tinha, a história ela é muito clara em dizer que a mulher, ela pega uma candeia, traduzindo, ela acende uma luz e ela começa a varrer a casa. Isso significa que a casa estava suja. E muitas das vezes nós estamos assim.
no ambiente de maneira suja. Quem sabe o nosso coração está sujo naquele momento e a gente precisa limpar. Se a gente parar para prestar atenção nas características de cada parábola, existem muitos detalhes que Deus queria falar conosco em Lucas 15. Só que a gente se atentou ao quê? Precisa achar a dracma. A dracma foi achada, festa. Só que antes de ter festa, antes de achar a dracma, precisa ter limpeza. E então, a palavra de Deus é muito clara em nos alertar e falar: acorda, limpa, varre a casa, senão o valor que existe em você não vai ser achado. Você precisa estar limpo diante de Deus. E agora a gente vai para a última parábola, que é a mais conhecida, a do filho pródigo. E ele vai contar sobre um filho mais novo que pede a sua herança ao pai e fala: vou embora, eu não vou ficar aqui, eu estou cansado. E quem sabe você é dessa geração, a geração mimimi, que fala: eu vou embora, eu vou largar tudo, e eu não quero mais, e eu não nasci para essa vida. Mas presta bem atenção no que acontece com o filho pródigo, porque a gente tem costume de querer focar num objetivo e esquecer do caminho. Mas o caminho, ele pode nos trazer consequências também. E o filho mais novo, então, ele fala: eu quero minha herança. E o pai, como um pai respeitoso, eu acredito que, tenho certeza que aquela não era a vontade dele, de entregar a herança. Provavelmente ele já sabia o que aconteceria. E aí ele entrega aquela herança e o filho vai. Se vocês forem ler com bastante detalhe, a Bíblia vai dizer que aquele filho mais novo, ele gasta de maneira, a minha Bíblia diz, eu não sei as outras traduções, mas ela diz de maneira irresponsável. E se a gente for parar para pensar no que é uma maneira irresponsável, eu pensaria que seria gastar o dinheiro todo. E aí eu pensei de começo, ele gastou o dinheiro todo de uma vez, torrou o dinheiro e já era. Só que Deus começou a me ministrar. Será que talvez ele não tenha gasto de maneira que ele vivia? Ou seja, ele queria trazer o padrão que ele vivia na casa do pai para onde ele estava. Então, se na casa do pai ele comia do melhor, a Bíblia vai dizer que ele tinha muitos servos lá, né? E depois vai até falar sobre isso, sobre os servos comerem muito bem. E quem sabe ele pensou: eu como assim na casa do meu pai, estou com a herança que era do meu pai, e agora eu vou comer do mesmo jeito aqui, porque esse é o padrão de vida que eu quero levar. Só que ele esqueceu que ele não estava na casa do pai. E fora da casa do pai não tem como viver o padrão que existe na casa do pai. Não significa que na casa do pai não tem dificuldade, não tem adversidade, não tem circunstâncias, não tem sofrimento, não tem doença. Tem. Mas a casa do pai tem um padrão, tem uma presença, tem algo que o mundo não tem. E se a gente tentar tirar da casa do pai para viver o mesmo padrão, a gente jamais vai conseguir. A gente jamais vai conseguir viver o padrão. E quando aquele filho ele gasta tudo, ele chega a desejar comer a comida dos porcos. E se você for pensar, é bem nojento. A gente começou a falar isso com muita naturalidade, que ele desejou comer a comida dos porcos. Mas tenta pensar agora, num porco lá comendo no meio da lama e toda aquela coisa. Gente, é desumano. É desumano. E quando ele tenta desfrutar daquele dinheiro, é o famoso barato sai caro.
Às vezes, não sei se vocês já tentaram, mas eu já tentei falar, não, vamos por esse caminho aqui que é mais barato, vai dar mais certo. A gente dá um jeitinho, faz isso, faz aquilo, customiza, vai dar tudo certo. Não dá, gente. Não dá, porque a gente tenta baratear algo que não tem como ser barateado. A gente tenta ser o filho amado onde não tem amor. E a gente está tentando, talvez você esteja tentando coisas no mundo que era padrão da casa do Pai. Você não vai ter no mundo que é padrão da casa do Pai. E essa parábola ela vai contar não de uma moeda que foi perdida dentro da casa, não de uma ovelha que se desgarrou do rebanho, mas ela vai contar de um filho que pega tudo que ele possui e que ele pode levar, e ele leva, e ele vai embora. Ele vai embora, e no pensamento dele, provavelmente ele não queria voltar ali. Provavelmente ele jamais imaginaria que ele teria que se humilhar e voltar, e pedir perdão, e toda aquela coisa que a gente pensa quando a gente erra. E é tão mais difícil voltar. Se você for ouvir a história de pessoas que se desviaram dos caminhos do Senhor, que abandonaram a igreja, que se frustraram de alguma forma, você sempre vai ouvir que é mais difícil, o mais difícil de tudo é voltar. Então, quem sabe você está ouvindo essa palavra e você fala, não tem nada a ver comigo. Eu não sou uma dracma, eu não sou uma ovelha, eu não sou um filho. Que bom que não tem nada a ver com você. Mas o meu desejo é que você guarde essa palavra, para que você jamais seja o filho, seja a dracma e seja a ovelha. Porque depois que o filho sai, já saiu. A única alternativa que ele tem, além de ficar do jeito que ele está, é voltar atrás. Esse filho, então, ele volta. Ele volta, e eu acho que essa é a parte mais bonita da história. Porque se a gente for pensar como ser humano, e às vezes eu até brinco, né? Eu falo, por isso que eu não sou Deus, gente. Porque tem umas pessoas que já ia mandar um fogo assim, já e pronto. E se eu fosse o pai, talvez a gente com mentalidade de quem não é pai, não é mãe, a gente pensa, eu ia falar, senta aí. Mas o pai não. Ele abre os braços, a Bíblia é clara em dizer isso. Ele está de braços abertos. E então a gente já começa a imaginar uma cena de filme, daquela que o filho vem correndo e pula nos braços do pai. E você imagina a alegria daquele momento. A alegria de receber o filho. E a surpresa do filho de ser recebido. Porque quando a gente erra, primeiro pensamento, a gente se autocondena. A gente não espera nem as pessoas nos condenarem. A gente não espera nem o que as pessoas vão dizer, independente disso, às vezes não importar. Mas a gente já pega as pedras que a gente tem para lançar e a gente já lança em si mesmo. E com Deus não é assim. Não é assim. É claro que eu não estou incentivando ninguém a viver no erro, ninguém a comer da comida dos porcos. Mas eu estou te dizendo que se você errou, o Pai, Ele está de braços abertos. Ele está de braços abertos para te receber. Porque o Pai, Ele nunca deixa de ser Pai. Seja Ele biológico ou seja Ele adotivo. O biológico, Ele vai ter um laço de sangue com você. Uma aliança de sangue com você. E o adotivo, Ele vai ter um laço de amor. Não tem como devolver um filho. E ser pai e ser filho é uma qualidade, é uma condição. Não tem como ser trocado. E existe algo, além de todas as outras características das parábolas serem bem parecidas, é que essa também acaba em festa. Só que, se você for parar para analisar todas elas, mas principalmente a do filho pródigo, acabou em festa
porque houve arrependimento. Houve arrependimento da parte do filho, em que voltou, em que talvez estava envergonhado, estava machucado, mas ele voltou. Então hoje esse é o recado principal que eu quero trazer para você. Independente de você ser ovelha, de você ser a dracma, de você ser o filho pródigo ou até o filho mais velho. Sabe, o filho que invejou e pensou: eu estava aqui esse tempo todo e não recebi nada. Se você é esse filho, pare para analisar o que há de errado. Porque, como diz um meme, algo de errado não está certo. Não está certo porque o filho mais novo, ele gastou tudo. E às vezes esse é o nosso pensamento como irmão. A gente pensa: o meu irmão voltou e agora eu meio que tenho que engolir ele. E a verdade é que quando a gente caminha no mesmo pensamento, quando a gente caminha no mesmo rumo, quando o nosso coração queima pelo mesmo propósito, a gente pode até ser o filho mais velho, mas jamais seremos o filho que tem inveja do outro, ou que fica magoado quando o outro volta. Nós seremos o filho que faz festa junto com o pai. Então eu quero convidar o grupo de louvor, porque se você está na sua casa hoje e você se identificou com algum deles, eu creio que haverá festa. Mas para haver festa, é necessário que você se arrependa. Quem sabe você está ouvindo, você está cultuando com a gente, tem alguém do seu lado, a sua família está aí, e você até se identificou. Eu sou a dracma, eu me perdi dentro de casa, eu estou na igreja, eu estou cantando, eu estou ministrando. Não tenha vergonha disso. A vergonha é você permanecer naquilo que vai te afundar. Mas sair do buraco não é vergonha para ninguém. Então eu quero te convidar hoje a cantar esse louvor, a ouvir o que Deus tem a falar para ti, como o Pai que Ele é. E logo depois nós iremos orar para que essa palavra fique guardada no nosso coração e para que nós sejamos mudados. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Se você puder, declare isso nessa noite. Tu tem sido tão bom pra mim. Se você for ovelha, Ele está com você nos ombros nesse momento. Se você era uma dracma, a casa está sendo limpa. Do amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Feche os teus olhos nesse momento, no lugar que você está. Nós vamos orar. Deus, nesse momento, eu te agradeço, porque principalmente Tu és Pai. Tu és o Pai que está de braços abertos para receber aqueles que são filhos pródigos, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por toda a limpeza na casa com aqueles que são dracmas nessa noite. E eu te agradeço, Pai, pela proteção, pela força e o cuidado com as ovelhas. Deus, em nome de Jesus, eu creio que hoje haverá festa, porque os nossos corações estarão arrependidos, Pai. Eu declaro que em nome de Jesus, aqueles que precisam se arrepender, que os corações estejam totalmente entregues. Entregues, Senhor, para viver o novo que vem de Ti. Entregue, Senhor, para ser curado daquilo que era ferida. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos festa nessa noite. Festa porque os Teus filhos estão arrependidos e voltando para onde não deveriam ter saído. Pai, dê forças, capacita aquele que vai ministrar, aquele que vai liderar e prepara